Talvez você já tenha ouvido falar de Chicago como um dos maiores centros financeiros do mundo e tenha imaginado a cidade como um lugar caótico, cheio de prédios enormes e encanto zero. E ok, a parte dos prédios enormes é bem uma verdade, afinal a cidade é simplesmente o berço dos arranha-céus modernos. Mas para por aí. Chicago é muito mais do que uma cidade empresarial. Ela é recheada de museus riquíssimos, de áreas verdes maravilhosas, é banhada por um dos maiores e mais lindos lagos dos Estados Unidos e tem visuais de beleza singular. Hoje ela é, para mim, um dos destinos turísticos mais incríveis dos Estados Unidos, com várias atrações imperdíveis. Você duvida? Então vem comigo para um passeio pela Windy City. No vídeo de hoje a gente mergulha pelas principais atrações turísticas de Chicago, mas também alguns tesouros escondidos que fazem dela um destino único. É uma cola para você usar na hora que você estiver aí montando o seu roteiro pela cidade. Bora ver? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. O nosso passeio começa pela Magnificent Mile, a rua mais emblemática de Chicago. Quer dizer, na verdade, um pedaço de rua, já que na teoria, Mag Mile é como eles chamam o trecho de 13 quarteirões da Michigan Avenue entre o Rio Chicago e a Oak Street. Essa rua e toda a região que fica ali entre ela e o Lago Michigan é considerada a maior e mais importante área comercial de Chicago. Ao todo, são mais de 450 lojas, mais de 250 restaurantes, museus importantes e também uma grande oferta de hospedagem. São aproximadamente 60 hotéis na região. Toda a área, mas principalmente a Mag Mile mesmo, é bem bacana para passear, para bater perna. É na Mag Mile que ficam, por exemplo, as lojas das grandes grifes, as marcas mais renomadas da moda e a maior loja da Starbucks no mundo, que virou ponto turístico e mesmo com 5 andares, está sempre super movimentada. Mas também ficam por ali outras atrações de mais destaque da cidade, como o 360 Chicago, um dentre os 2 observatórios badaladíssimos de Chicago, e o MCA, um dos maiores museus de arte contemporânea do mundo. Essas foram 2 atrações que, apesar de muito bacanas, a gente escolheu não incluir no nosso roteiro. O Chicago 360 porque a gente preferiu ir no outro observatório, o Skydeck, e logo mais eu conto detalhes sobre ele. E o Museu de Arte Contemporânea, porque esse não é o nosso estilo preferido de arte e a gente preferiu aí ocupar esse nosso roteiro com o Instituto de Arte de Chicago, que é a próxima atração que a gente detalha no nosso papo. O Instituto de Arte de Chicago foi fundado em 1879 e é o maior museu da cidade. Ao longo dos anos, ele passou por várias expansões, sendo que a mais recente, que foi inaugurada em 2009, foi projetada pelo Renzo Piano, que é arquiteto também do Pompidou de Paris, do Nemo Science Museum de Amsterdã e do Deschardes, o prédio mais alto de Londres. Desde essa última expansão, o Instituto de Arte de Chicago se tornou também o 2º maior museu de arte dos Estados Unidos, ficando atrás só do Metropolitan de Nova York. No que diz respeito ao acervo, ele tem quase 300.000 obras de arte, incluindo o maior acervo de impressionistas fora de Paris. Num giro rápido, a gente vê trabalhos de Monet, Van Gogh, Paul Gauguin, Picasso, Dalí, Magritte, Camille Claudel. É realmente um programa imperdível para quem gosta de arte. Se você quiser aprofundar mais esse passeio, o museu tem visitas guiadas em inglês e tem também um aplicativo que funciona como audioguia só em inglês também. E já que eu dei o spoiler antes, bora falar de Skydeck?
Observatórios sempre são atrações super procuradas porque geralmente as pessoas têm curiosidade de ver a cidade assim lá do alto. E comigo não é diferente, eu adoro. Em Chicago, como eu já adiantei, são dois, o 360 Chicago e o Skydeck. Se eu tivesse tempo no roteiro, certamente eu teria visitado ambos, mas para não ficar corrido demais, a gente preferiu escolher um só e eu acabei preferindo visitar o Skydeck. Em primeiro lugar, pela localização. Como ele fica bem no centrão de Chicago, eu achei que ele me daria um panorama melhor da cidade, já que o outro observatório fica um pouco mais afastado. E além disso, o Skydeck também é mais alto, quer dizer, ele é o observatório público mais alto dos Estados Unidos. O Skydeck fica na Willis Tower, que é um edifício com 443 metros de altura, sendo um dos edifícios mais altos do mundo, o terceiro mais alto da América do Norte e o mais alto de Chicago. O prédio tem 110 andares, mais de 100 escritórios e uma área comercial com lojas e restaurantes. E lá no alto, a 412 metros do chão, tá o Skydeck. E ó, é uma visita que vale a pena, viu? A atração já começa nos elevadores, que são de última geração e viajam a 28 km por hora, mas nada supera a vista. Quem visita o Skydeck em dias de boa visibilidade consegue ver até 85 km de distância, o que significa que dá para ver os estados de Illinois, Indiana, Wisconsin e Michigan. É bem legal. E para quem não tem medo de altura ou para quem quer ali desafiar os próprios limites, o The Ledge é uma atração dentro da atração. São como caixas de vidro projetadas para fora do prédio, é uma experiência avançada do chão de vidro, sabe? Isso a mais de 400 metros de altura, dá muito frio na barriga, mas ao mesmo tempo é muito divertido também. E essa experiência ela tá inclusa no ingresso do Skydeck, diferentemente do 360 que tem uma atração parecida, mas que é cobrada como um extra, além do ingresso do observatório. Agora, saindo do tópico observatórios, outro ponto bacana para conhecer em Chicago, esse bem mais tranquilo e pé no chão, é o Chicago Cultural Center. Esse é um espaço que recebe exposições de arte, peças teatrais, eventos de música, de dança e várias outras manifestações artísticas. É um espaço público com entrada gratuita e claro que todos os eventos que acontecem ali são bastante legais, mas o que eu acho que faz dele um lugar incrível para visitar é o edifício mesmo, a arquitetura. O edifício data de 1897 e antigamente ele era a Biblioteca Central de Chicago. Ele foi projetado com o objetivo de apresentar Chicago como uma metrópole bastante sofisticada e é isso que ele entrega até hoje. Lá dentro você vai ver muito mármore, madeiras nobres, além de cúpulas que são deslumbrantes. Vale muito a pena dar uma espiada. O Chicago Cultural Center, via de regra, também é ponto de partida dos passeios Chicago Greeter. E essa é uma dica e tanto, uma atividade que você deve olhar com carinho. Chicago Greeter é um programa que tem por objetivo apresentar a cidade através dos olhos dos seus moradores. Então você entra lá no site, faz o seu cadastro, informa as datas da sua viagem, os seus interesses principais e ele vai te conectar com um guia voluntário, morador de Chicago, que vai passear com você numa espécie de introdução à cidade, à sua história e curiosidades também. Os passeios levam entre 2 e 4 horas, eles podem ser feitos em vários idiomas, incluindo o português, e não tem nenhum custo para o visitante. Mais informações você pode pegar no site do Chicago Greeter, o link vai ficar na descrição do vídeo bem aqui embaixo. Agora, eu disse que Chicago tinha parques arborizados e tal. O mais famoso deles, o coração verde da cidade, é o Millennium Park. Esse é um outro daqueles pontos indispensáveis no roteiro de quem quer ter aí uma vivência completa de Chicago. O Millennium Park é um parque público, foi inaugurado em 2004 com uma área aproximada de 100 mil metros quadrados. Fica ali aquele que virou o grande símbolo da cidade, aí uma espécie de cartão postal de Chicago, que é o Cloud Gate, também conhecido como The Bean, ou o feijão. O Cloud Gate é uma escultura reflexiva que funciona como um grande espelho da cidade. E é enorme, são 10 metros de altura, 12 de largura e 20 de comprimento. Quando a gente esteve lá, a praça ao redor do Cloud Gate e, consequentemente, a própria escultura estavam interditadas para obras de melhoria e acessibilidade. Mas ainda assim, a gente conseguiu ali dar um jeitinho e achou umas brechinhas para não sair de Chicago sem ver o famoso Cloud Gate. A previsão é que a praça seja aberta agora, já na primavera norte-americana de 2024, ou seja, possivelmente já nas próximas semanas.
Então você que está assistindo aí esse vídeo, planejando o seu roteiro, pode ficar tranquila, tranquilo, que na época da sua viagem o cenário já vai ser outro, totalmente desobstruído. Além do Cloud Gate, outros lugares interessantes para você conhecer ainda dentro do Millennium Park são o pavilhão J. Pritzker e a Crown Fountain. O primeiro é uma espécie de concha acústica que recebe espetáculos musicais com alguma frequência e pode receber até 11.000 pessoas. O segundo, The Crown Fountain, é uma instalação de arte formada por duas torres de LED que projetam imagens de pessoas e quando a fonte está ligada, a água parece sair da boca dessas pessoas. A fonte ela só funciona entre maio e outubro e nessa época, entre as torres, fica ali um espelho d'água. Quando a gente foi era novembro e a fonte estava desligada, mas as projeções continuam funcionando. O Millennium Park recebe vários eventos e festivais ao longo do ano. É o caso do Chicago Jazz Festival e do Chicago Gourmet. Muitos desses eventos são gratuitos, então vale a pena checar a agenda da cidade para saber se vai estar rolando alguma coisa por lá na época da sua viagem. Em novembro, na nossa viagem, o parque estava se preparando para a temporada de inverno e para as festividades de Natal. O Millennium Park é o endereço da árvore de Natal oficial de Chicago e também abriga um mercado de artesanato natalino ali aos moldes dos mercados de Natal europeus nessa época. Bem pertinho da árvore fica também ali um grande pátio aberto que, a depender da estação, vai ter funções diferentes. Nessa época, em meados de novembro até geralmente março, ele é pavimentado com gelo para servir como um rink de patinação com entrada gratuita. Mais de 100.000 pessoas passam por ali a cada inverno. E falando em patinação no gelo, se você gosta dessa atividade, se você vai visitar Chicago no inverno, um outro lugar imperdível e vizinho do Millennium Park é o Magdalen Park. É um lugar que a princípio faz muito sucesso com as crianças, já que ele tem ali paredão de escalada, pontes suspensas, tem parquinho, mas durante o inverno, além de tudo isso, ele também tem uma enorme pista de patinação no gelo. É diferente dos rinques, é uma pista mesmo, é um caminho, um circuito longo que você percorre e que me pareceu ser realmente muito divertido. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante para o canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixa de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Mais uma atração que a gente pode dizer que é imperdível em Chicago é o Navy Pier, em português o Cais Naval. O Navy Pier é um cais com mais ou menos 1 quilômetro, que na verdade é um complexo que abriga várias atrações, museus, restaurantes, lojas. Ele recebe aproximadamente 9 milhões de visitantes por ano e isso faz dele a maior atração turística de Chicago. Um dos pontos mais disputados do cais é o Pier Park, um parque com carrossel e outros brinquedos típicos de parque temático, além da queridinha Centennial Wheel, que é uma roda gigante com quase 60 metros de altura. O bacana dessa roda gigante é que todas as gôndolas são climatizadas, então dá para aproveitar do verão ao inverno durante o ano todo. O cais fica debruçado sobre o Lago Michigan, que para mim é um ponto alto de Chicago. O lago é realmente lindo, com água bem clarinha e é enorme, quase parece mar. O Lago Michigan tem área total de 57.000 km² e isso faz dele o 5º maior lago do mundo. Ele também é considerado o maior lago em solo estadunidense, já que o Lago Superior, que é um pouco mais extenso, é dividido entre Estados Unidos e Canadá. Enfim, é um espetáculo da natureza. Quem visita no verão pode curtir as praias, pode praticar esportes aquáticos e quem visita no inverno talvez encontre o lago parcialmente congelado, o que deve ser bem curioso também.
E ainda falando de Navy Pier, vale destacar que o cais também é o ponto de partida para cruzeiros pelo Lago Michigan e pelo Rio Chicago, incluindo os passeios com foco em arquitetura, que são os mais procurados, e também ponto de embarque dos ônibus Rupon-Rupoff. Esses ônibus turísticos são uma opção super bacana para quem visita a cidade com pouco tempo e quer ter aí um apanhado geral passando pelos seus principais pontos de interesse. Na descrição aqui do vídeo você vai encontrar links onde você pode fazer reservas e ver mais detalhes sobre essa atividade e várias outras que eu estou citando aqui no vídeo. Então, terminando aqui, vale dar uma olhada lá para ver preços e disponibilidade, e aí já aproveita também e salva esses links nos seus favoritos. Daí quando você já tiver a sua agenda definida, ou seja, quando você já souber exatamente quais são as atrações que vão de fato entrar no seu roteiro, você já tem esse caminho fácil para reservar. É assim que a gente faz por aqui e isso simplifica bastante a organização da viagem. Agora, falando sobre passeios de barco e passeios de barco com foco em arquitetura, eu preciso contar que essa foi uma experiência que a gente teve na nossa viagem e talvez tenha sido a nossa queridinha, assim, a que a gente mais amou no nosso roteiro. A arquitetura é um tema que é bastante importante em Chicago. Como eu já mencionei antes, a cidade é o berço dos arranha-céus modernos. Foi onde esses prédios enormes que a gente vê hoje assim espalhados por todo mundo começaram a surgir. E essa história, essa visão de Chicago como uma cidade vitrine arquitetônica e moderna e tal, ela começa de uma maneira bastante trágica com um grande incêndio no século XIX que desabrigou centenas de milhares de pessoas e acabou destruindo uma área aproximada de 9 km², o que significava boa parte do centro da cidade. Embora essa seja uma passagem terrível do passado da cidade, muitos historiadores veem esse evento como um fator paradoxal que acabou aí impulsionando o desenvolvimento de Chicago como centro moderno que a gente conhece hoje. A cidade precisava se reerguer e essa acabou sendo uma oportunidade de arquitetos e urbanistas colocarem em prática novas ideias, tendências e tecnologias nessa reconstrução. O resultado é esse que a gente vê hoje, um centro urbano vibrante e uma referência em arquitetura para o mundo todo. E bom, um passeio pelo Rio Chicago, que corta o centro da cidade, é uma maneira única de ver essa arquitetura da cidade e também de aprender mais detalhes sobre a sua história. Existem algumas opções disponíveis. O Chicago Architecture Center, o Centro de Arquitetura de Chicago, tem um passeio de barco que dizem que é maravilhoso, mas existem outras empresas operando nos mesmos moldes. A gente fez com a Shoreline Sightseeing e foi realmente assim incrível. Um passeio como que a gente fez tem duração de 1 hora e ao longo de todo esse trajeto o guia vai contando aí sobre a história da cidade, sobre o seu desenvolvimento, além de curiosidades também bem interessantes. Essa narração é em inglês, mas como eles recebem muitos visitantes que falam outros idiomas, a gente percebeu que o guia tinha ali uma preocupação grande em falar pausadamente, no inglês bem tranquilo de entender, então mesmo quem não é fluente não deve ter problema, deve conseguir acompanhar assim tranquilamente. I build the tallest building in the world in the Windy City. See the problem with that, guys? Tall building, Windy City. The issue of sway. Os passeios de barco, como eu já adiantei, podem sair do Navy Pier, mas também existem pontos de embarque no chamado Chicago River Walk, que é um passeio público com 2 km de extensão que margeia o Rio Chicago. Essa área é super agradável, com restaurantes, lojas, bares, cafés, então pode ser bacana também para dar uma caminhada antes ou depois do passeio de barco. E por falar em Rio Chicago, ele é mais um super ponto de interesse na cidade. O rio tem 251 km de extensão, mas o fato mais curioso sobre ele é que ele flui ao contrário. Parece estranho, mas esse foi um projeto de engenharia realizado numa época em que a população de Chicago usava o rio como uma espécie de esgoto. E seguindo o fluxo natural ali do rio, todo esse lixo acabava indo parar no Lago Michigan, que era a fonte de água potável da cidade. Isso, imagina, acabava causando doenças por conta dessa qualidade da água. E essa foi uma das razões para que a cidade investisse pesado no jeitinho de fazer o rio fluir para o lado oposto ao rio. E um outro fato curioso, quem visita a cidade em março pode ver o rio de um jeito diferente.
Há mais de 50 anos, sempre no dia 17 de março, que é o dia de São Patrício, eles têm a tradição de tingir o Rio Chicago de verde. Agora, eu dei mais atenção, por motivos óbvios, às atrações que a gente conheceu durante a nossa viagem. Mas existem outras atrações também muito legais em Chicago que a gente não visitou, mas que você pode incluir aí no seu roteiro. Isso inclui o 360 Chicago e o Museu de Arte Contemporânea, que eu já citei lá no começo do vídeo, mas também pode incluir o Field Museum, que é um museu de história natural da cidade, o Shedd Aquarium, que é o terceiro maior aquário do Ocidente, o Adler Planetarium, que é o planetário de Chicago, ou ainda o Museu da Ciência e Indústria. Essas são atividades bastante comuns nos roteiros de famílias que viajam com crianças, e se esse é o seu caso, pode ser uma ótima pedida para entreter os pequenos. E ainda, se você é do time que quando viaja para os Estados Unidos sempre tira ali um tempinho do roteiro para compras, uma boa opção para incluir no roteiro pode ser o Chicago Premium Outlet. São mais de 160 lojas com preços reduzidos, num shopping a céu aberto, aos mesmos moldes dos outlets famosos de Orlando. A gente foi e realmente tem algumas coisas com preço bastante interessante. Ele fica numa cidade vizinha a Chicago, chamada Aurora. A viagem de carro leva aproximadamente 40 minutos e o trajeto é tranquilo. Só vale evitar fazer em horários de rush, já que o trânsito para sair e chegar ali do centro da cidade de Chicago nessas horas é realmente complicado. E no mais, eu preciso te contar um pulo do gato. Todas as atividades e atrações pagas que a gente visitou durante a nossa passagem em Chicago eram atrações inclusas no Chicago City Pass, um passe turístico sobre o qual eu vou contar com mais detalhes no vídeo da próxima semana. O que eu já te adianto é que ele é um passe que, por um valor único, garante entrada em várias dentre as principais atrações de Chicago, o que quase sempre vai garantir uma boa economia nas despesas com ingressos. Para saber mais, é só ficar de olho aqui no canal, que na semana que vem a gente aprofunda nesse papo. E se você tá me assistindo aí do futuro, esse vídeo com certeza já está disponível aqui no canal, e nesse caso você vai encontrar o link para assistir na descrição aqui embaixo. Junto com esse link, você também vai encontrar outros links para outros vídeos aqui do Imagina na Viagem, sobre Chicago e região, que também podem ser úteis no planejamento do seu roteiro. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que a sua viagem por Chicago seja incrível e que você se divirta muito na cidade. E já sabe, na semana que vem a gente tem um encontro marcado para mais papo de viagem. Então um beijo e até a próxima!